Olá, vamos começar agora a segunda parte do conteúdo sobre análise de textos e roteiros. Hoje nós vamos falar sobre análise do espaço, das personagens e da linguagem verbal. Para pensar na análise do espaço, é só a gente imaginar aonde se passa a história, em qual lugar, se tem algum contexto histórico e se o autor conseguiu descrever com detalhes desse local. Lembrando que se não tiver escrito, é interessante você ler todo o texto para saber se você pode encaixar essa história em algum local que você seja mais familiarizado, se tem algumas gírias ou conteúdos que definem a região em que deve se passar a história, para você começar o embasamento do cenário, do espaço nesses contextos, nesses pontos que você tem que analisar. Dentro do texto, existe algum lugar privilegiado ou homenageado para poder fazer esse cenário, esse espaço? Por exemplo, se você pensa que o cenário deve ser feito em Paris, geralmente a gente coloca como monumento histórico a Torre Eiffel. Então, temos que ver se a região da França em qual vai se passar a história é aproximada desse monumento, e aí você pode fazer uma escultura dele dentro da sua cena de espaço para homenageá-lo. Hum, Se não tiver esse privilégio de algum espaço específico, é até melhor, porque você não tem a obrigação de fazer o retrato daquele monumento, daquela estrutura, que talvez seja muito trabalhoso para você. E existe algum apoio de ilustração no texto, ou mesmo que a gente já citou do autor dizer com detalhes como que é o local da cena em que está acontecendo aquela trama, ou não, se não tiver, volta-se àquela mesma ideia anterior. Ler todo o texto, definir locais e atribuir essas informações do texto para a composição do espaço. Indo para a análise das personagens. Quais são os personagens principais da história? Qual é o protagonista, o antagonista, se tiver? Quais são os personagens-chave que podem mudar a trama de alguma forma? Um exemplo que temos é. Tem vários textos em que tem a Romeu e Julieta, por exemplo. Os dois protagonistas, os antagonistas são as famílias, só que quem faz a chave da trama é a questão da morte. Então, um sentido figurado faz a chave da trama do relacionamento dos dois e da história. Existem alguns personagens secundários no texto que você está analisando, como o narrador os escreve, como eles são, quais são os pensamentos dele, quais são as idades, por que eles carregam esses pensamentos. Isso tudo deve ser analisado detalhadamente para você conseguir passar para o seu ator qual personagem ele tem que ser. E é bom também você ver com o autor o que ele está vendo desse personagem para ele poder interpretar de uma forma mais crível, né? Existe alguma análise psicológica dessas personagens? Então, quais são os anseios, as vontades, os receios que esses personagens têm para que eles tomem as atitudes que podem mudar positivamente ou negativamente o rumo da história? Tudo isso pode ser analisado antes para poder justamente compor o perfil da personagem para o ator poder interpretar de uma forma mais parecida do que você deseja demonstrar para o público. O discurso é direto ou indireto? O discurso indireto é quando o próprio personagem faz as suas falas. Então, o personagem está fazendo do discurso dele e o narrador não interfere. Quando se trata do discurso indireto, é justamente o narrador interferir nesse discurso do personagem, às vezes concluindo o pensamento dele, às vezes antecedendo o pensamento do personagem. E o discurso indireto é justamente o ator, o personagem não ter fala e só ser orientado pela narração.
O texto possui mais narração ou descrição? Isso é interessante para você começar a montar a peça, você saber se é mais o diálogo, é mais do diálogo que você vai retirar as informações que você precisa para montar o espaço, montar as personagens, ou se antecede essas descrições antes da cena. Existe um lugar com tais pessoas, com tais situações sociais, e o conflito é esse. Aí começa o diálogo. Ou se só existe o diálogo mesmo para você entender por que está acontecendo aquilo, por que a história está tomando aquele rumo. O narrador emite opiniões polêmicas, existe alguma das questões principais da obra é relacionada a algum tabu, como preconceito, como classe social. Você tem que também ver isso porque dependendo do tempo que o autor falou aquilo, né? Aquela situação, você vai ter que readaptar para os dias atuais. Então, existe o caso das mulheres não serem tão ativas antigamente. Tem vários textos muito bons para trabalhar com teatro que são antigos. Então, agora a gente não pode fazer essa leitura de que a mulher ainda é submissa. A gente tem que readaptar e ver como a gente vai fazer essa obra tomar tempos atuais, tomar áreas atuais. E é isso. Estão disponíveis no nosso Facebook, o Google Sala de Aula, que vai ser a plataforma em qual vocês podem fazer as atividades e futuramente a gente emite um certificado para vocês. E se puder acompanhar a gente no Instagram também, que a gente vai estar começando a postar bastante conteúdo exclusivo lá, a gente agradece.